que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas é recomendável conhecer propostas Ivo Pens, porque sua obra não pode parar. Ivo Pens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. E agora com vocês, Programetes Poéticos EO, com Carolina Dimmer. Minutos diários de poesia. Poema Amor, de Mário Quintana. Quando duas pessoas fazem amor, não estão apenas fazendo amor, estão dando corda aos relógios do mundo. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Fudeu. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Você vai ouvir agora na Rádio Web EO, programa Ubuntu. Sou quem sou porque somos todos nós. Muito bom dia, EO, boa tarde para quem já almoçou. Começando mais um programa Ubuntu aqui na Rádio Web EO, em Porto Alegre, nesse momento 25 graus. No oferecimento de Motel Mumbai e Ivo Pens Artigos Hidráulicos, a gente começa mais um programa Ubuntu. Hoje recebendo aqui os convidados Karine Menuzzi, psicóloga, Fantine Bernardi, quiropraxista, o Thiago Rempel, que é designer de bambu, designer de produto, mas conhecido como o tio do bambu, o cara do bambu, que a gente já vai contar a história dele, e a Dayana Schwember. Acertei? É isso aí, bem-vindos, pessoal. A gente estava conversando aqui antes sobre o que cada um faz e sobre as dificuldades. E a gente, às vezes, tem algumas dificuldades que acabam impedindo da gente fazer as coisas que a gente mais gosta. E, para mim, uma delas foi que no último programa Ubuntu eu tive ausente aqui. Eu quero agradecer também a preocupação das pessoas que estavam aqui, que estavam assistindo, e agradecer ao Roberto Pintaúdi, que apresentou o programa no meu lugar. E eu, infelizmente, fiquei, né, com a visão debilitada e acabei não podendo apresentar o programa. E para mim é um compromisso tão grande quanto estar embaixo do viaduto fazendo o meu trabalho lá, porque para nós é muito legal e eu fico muito feliz de dividir a mesa com pessoas que têm trabalhos tão legais como vocês. Então, sejam bem-vindos. Eu vou pedir para que cada um se apresente agora e conte um pouquinho da sua história. Eu vou começar com a Dayana Schwember, né, que ela é da Apoena Socioambiental. Em primeiro lugar, eu quero saber o que significa o Apoena, e queria que tu contasse um pouquinho da tua história. Seja bem-vinda.
Então, bom dia, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. A Poena Socioambiental ela é uma empresa autogestionária formada por mulheres que trabalha principalmente na redução de impactos socioambientais. Ela oferece serviços e projetos nessa área. E a Poena, ela veio então de longe, ela veio de Manaus. Nós temos uma colega manauara, é um nome indígena que significa olhar ao longe. Legal. Então a Joyce veio de Manaus com esse nome que era Poena Gestão. Quando chegou aqui no Rio Grande do Sul, nos encontrou, né, pelos não acasos da vida. Sim. E nós construímos juntos um coletivo, e desse coletivo nós nos formalizamos uma empresa. E foi até o que eu te comentei, por que é autogestionária, né? Porque nós viemos da economia solidária, todas nós, estudantes e bolsistas de incubadoras tecnológicas e tecnosociais, e nós trabalhávamos dentro dos preceitos da economia solidária, então com solidariedade, autogestão, para que nós trabalhássemos todas sem hierarquia, né? Uma empresa Sim. que não fosse hierárquica, que todas nós tivéssemos compromisso, como se fosse uma cooperativa. Mas devido às normas empresariais, enfim, né? Então nós nos auto-intitulamos autogestionárias, porque nós três trabalhamos juntas, todas nós decidimos coletivamente, temos colaboradoras também. Quantos colaboradores vocês têm hoje em dia? Assim? Depende do evento e do serviço. Mas vocês têm um banco? Temos assim? um banco de colaboradoras que tem cerca de 17 pessoas que têm graduação, pós-graduação, mas nós temos um banco de voluntários com mais de 200 voluntários. Que bacana. Para algumas ações específicas que a Poena faz. Quanto tempo tem a Poena mesmo? Ela tem 5 anos como coletivo, mas 1 ano e meio como empresa. Como empresa. Isso. Quais são as grandes dificuldades que vocês encontraram para virar empresa e o que vocês acham que talvez possa ter se perdido nesse meio do caminho entre antes do informal e agora com um compromisso que, creio eu, que cresceu bastante? Quando nós pensamos, nós éramos em 6 mulheres, e nós nos tornamos 4, e a seleção natural acontece, né? Sim. Por N motivos, e ficamos nós 3. Nós iniciamos o coletivo pensando em ser uma cooperativa, ou uma ONG, ou uma instituição, Sim. que fosse trabalhar principalmente com projetos e captação de recursos de governo federal, enfim. Mas a gente viu que isso seria muito bonito, mas isso não nos sustentaria, né? Sim. Então, a dificuldade que nós temos hoje, por ser uma empresa de impacto socioambiental, é que as pessoas nos veem ainda como ONG. Então, a gente faz um serviço sério, que é de prestação de serviço, consultoria, assessoria e elaboração de projeto, mas as pessoas têm dificuldade em achar que a gente deva ser remuneradas. Sim. Então, isso também é uma dificuldade das empresas que trabalham com impacto socioambiental. E quem sabe muitas delas quebram por isso, porque as pessoas acham que o trabalho é bonito, mas não querem pagar. Sempre nos convidam para fazer trabalhos voluntários. Então, essa é uma dificuldade para quem quer seguir nessa área. E o que se perdeu, eu acho que, na verdade, não se perdeu, só se agregou, porque a gente está construindo, e a gente fala que hoje tudo que nós temos de serviços foi porque nós começamos como um coletivo, e as pessoas entenderam que o nosso trabalho era muito sério, porque nós trabalhamos com um público que quase ninguém quer trabalhar para prestar serviço, que são os catadores de resíduos sólidos. Então, a gente faz, sim, consultoria e assessoria em cooperativas de reciclagem, e eles nos pagam, sim. Claro que não é o valor que as pessoas, às vezes, querem cobrar. A gente trabalha com valores justos e a gente abre a planilha de precificação com eles. Inclusive, quando a gente faz projetos, a gente sempre inclui catadores na equipe técnica, porque eles acompanham a prestação de contas. Sim. Porque isso também acontecia antes claro. Isso, incubadoras universitárias ou em outros espaços que eles ganhavam um edital e aí fazia aquele serviço, né, ou prestavam formação nas cooperativas, mas os catadores nunca sabiam, de fato, qual é o valor real que vinha, qual é o valor real que era investido nas cooperativas e qual era o valor que ficava para a equipe de trabalho. Sim. Então, a gente também joga limpo nisso, para que eles entendam como é que funciona, quais são os valores de taxa, como nós somos empresa, existe uma taxa que a gente tem que pagar, de valor de emissão de nota. Então, isso tudo a gente explica para eles que saibam que o preço que a gente está cobrando é justo e que eles não estão sendo, mais uma vez, explorados, né? Que é o que acontece de fato. Mas acontece, né? Exatamente. Dentro do projeto Cozinheiros do Bem, a gente tem muito contato com eles e eles é uma das maiores reclamações, assim, de tipo, trabalhar e sempre está sendo explorado por alguém. Isso nós temos um público específico que não são esses de rua, os individuais, né? Porque nós trabalhamos com cooperativas e associações que prestam serviço para o poder público, Sim. ou seja, fazem a coleta seletiva. Então, a gente não trabalha ainda com os individuais, até porque a gente não conseguiu ter acesso em nenhum projeto que conseguisse bancar isso, né? Porque isso também demanda recurso. Mas nós fazemos isso em cooperativas, então eles já estão um passo à frente, né? Eles já são organizados, eles já têm
um nível de compreensão de trabalho diferente. Sim. E de cooperativismo, né, que faz com que eles se mantenham e tenham um valor de remuneração melhor, né, que os individuais. Claro. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso logo mais. Estou aqui também com a Karine Menuzzi, que é psicóloga, amiga da Nina, trabalhou muito com a Nina, querida parceira. Acho que aqui quase todo mundo conhece a Nina, né? Quem não conhece a Nina em Porto Alegre tem que conhecer também, porque ela é uma pessoa fantástica, teve aqui no programa esses dias, é uma pessoa que sente, fala e fala com um olhar, sabe? E tem um carinho pelo ser humano, assim, que é uma das coisas que mais é impactante, assim. Ela consegue entender umas coisas, assim, que são muito do amor de cada ser humano, sabe? E ela não enxerga nada como profissional, ela sempre enxerga como amor e carinho. E eu, sou muito fã dela. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, tá? Do teu trabalho com as crianças e os adolescentes, né? E por que escolher trabalhar dessa forma e com esse público e de uma maneira social? Eu acho que a ideia, né, compartilhando um pouco com a Daiane e com os colegas, é de não descartar pessoas, né? Acho que tu falou da Nina. A Nina é uma pessoa que, na verdade, eu sou psicóloga, né? Mas a minha trajetória começa com esse olhar amoroso da Nina, né? Ela não me descartou e foi a primeira vez assim, que eu vi. Ela era minha coordenadora, hoje é minha comadre, amiga, irmã, sei lá eu o quê, dos encontros da vida, né? E ela foi a primeira pessoa que me olhou com esse olhar realmente amoroso, né? Fala até meio parecido com ela. Sabia? A gente a gente se identificou no telefone quando a tua voz estava formada dela, sério. Eu estava formada, recém-formada, isso há 12 anos atrás. E aí a Nina me liga para fazer parte de um projeto, eu não sabia o que era, na voz dela eu disse, eu estava na praia de férias, primeiras férias, assim, depois de formatura, aquelas coisas, ela me liga, tem um projeto social aqui com os guris e as gurias da fase, vamos embora, onde é que é, o que é que tem que fazer? Nunca tinha visto a pinta na vida, mas no telefone foi essa identificação, né? Então, hoje, assim, a ideia do meu trabalho, então a gente trabalhou em diversos abrigos, tudo que tu imaginar da rede, assim, hoje social, a gente esteve juntas, né? Tentando compartilhar isso, porque a ideia é, então, como a gente conseguiu, a gente é muito sensitiva, né? E a gente compartilhando e conversando, né? A gente começou a ver que a gente tinha vários questionamentos de infância e adolescência que eram muito parecidos, né? E eles eram todos voltados a uma coisa de banalização do sentir, assim, tu é muito emotiva, tu chora por tudo, E a gente foi, né, tentando se moldar ao social. Sim. E para ser aceito, tentando ser uma coisa que a gente não era, né? E ao poder assumir isso e fazendo isso com muita resistência, né? E se encontrando, como tu disse, isso que é legal, né, desse programa, a gente vai se encontrando. E ao se encontrar, a gente conseguiu lutar, né? Porque o amor e o sentimento, ele não é uma coisa banal, ele é o que a gente acredita que é um motor que nos une, né? E aí a gente foi assumindo isso na gente e tentando daí, como psicóloga, instigar e olhar isso no outro, né? Seja com guris da fase, guris vulneráveis, marginais, né? Que a gente chama, que na verdade estão marginalizados. Seres humanos. Né? E que na verdade são seres humanos como nós, que tem todos os sentimentos de raiva, amor, e não é porque socialmente, né, eu fui criada numa casa, num palácio, né, que a gente não vai poder se entender no olhar e no sentir, né? Foi sempre essa troca que a gente teve, né? Muito humana, assim, e muito de verdade. E como eles são muito sábios em olhar o que é de verdade e o que não é, né? Eles me ensinaram, assim, muita coisa sobre as minhas mentiras, sobre as coisas que eu encobria de mim mesma, né? Então, não sei quem aprender mais, né? Eu ou eles. Sim. E o emprestar o sentir, que a gente estava falando antes, né? O que é, como tu enxerga isso? Explica para o pessoal o que tu vê como emprestar o sentir. Eu sou uma psicóloga muito prática, né? Vamos lá, a gente estava aqui conversando antes, né? Num bate-papo assim informal.
E, bom, né, Júlia, tu conta uma coisa tua, né, de uma doença tua que te deixou por um período de tempo com a visão limitada, com uma cegueira temporária, né? Cara, isso bate em mim geral e total, é uma coisa assim, eu não consigo nem traduzir, isso é muito difícil de traduzir, né? E eu te disse, meu Deus, né? Porque eu acho que um pouquinho eu me transportei para esse lugar. Só que isso sempre foi muito ruim, porque eu era muito lábil. Se eu conversava contigo e tu estava mal, se eu conversava contigo e tu estava bem, eu ia transitando por esses sentimentos, né? E me perdia de mim mesma e não sabia como de fato te ajudar. Sim. Né? Então, traduzir sentimentos é isso, né? Eu tenho e desenvolvo e estudo técnicas para isso, né? Para que isso não me invada, para que eu consiga traduzir isso, devolver para ti e que tu busque dentro de ti as respostas para isso, né? Porque por que tu não consegue ver isso sozinho? Por que uma terapia? Por que uma pessoa que tem uma especialização nisso? Porque a gente tem um negócio que o Freud disse lá, então por isso que ele é o cara da nossa área, da nossa ciência, né? Tem várias controvérsias, mas enfim, o que ele descobre é o inconsciente, né? E o inconsciente é isso, o que tu não consegue ver em ti. Então eu sou, na verdade, só um instrumento para mostrar o que já está ali. Para te mostrar o que não está. Porque, às vezes, como tu criou muitas defesas em volta de ti, para ser aceito, para ser amado, para ser... Porque alguém olhou para ti e disse, Júlio, tu vai trabalhar com isso, Júlio, pelo amor de Deus, né? Vai cozinhar para não sei quem. Escuta, né? E aqui tu tá criando, ajudando né? vagabundo. Que tu tá ajudando vagabundo. Que a gente mais escuta. Tu não vai ganhar nada com isso, né? Isso não vai te trazer. Ou então aquela o desconfiança. sustento. Tu tá fazendo isso para quê? O que tu quer com isso? Quer te candidatar? Tu quer, sabe? Tu quer ser político? Tipo isso. Há 3 anos eu escuto isso. Há 3 anos eu recebo o convite para isso. Há 3 anos a gente segue dizendo não. Mas é complicado. As pessoas sempre acham que tem algum interesse pessoal por trás de um interesse coletivo. Porque, na verdade, elas estão falando delas, né? Sim. Quando o Pedro fala de João, eu conheço mais a Pedro do que de João, não é? Então, é isso, assim, né? A fórmula é... O agir em espelho, né? O agir em espelho, que é a famosa, que hoje se fala muito empatia, né? Que é uma coisa tão difícil. Por que ter empatia é tão difícil? Porque eu vou precisar acessar um sentir meu. Quando eu identifico um desespero, eu me sinto desesperada como tu. Sim. E isso é, pô, eu vim bem hoje da minha casa, eu tava lá, não sei o quê, sento aqui, tu me fala, eu fico desesperada. Então, porque as pessoas não querem, tem tanta dificuldade de sentir empatia, porque elas vão ter que sentir aquilo na pele. É verdade. E aí nós construímos uma sociedade, né, que é muito narcisista, que visa o materialismo, então eu não posso sentir por ti, porque daqui a uma hora eu tenho que atender, e a consulta é tanto, eu vou para a clínica, então eu tô né? Só que o eu, ele gera um vazio gigantesco, né? E aí é o vazio que a gente vai para compras, drogas, álcool, festa, sei lá, cada um encontra formas de preenchendo as bengalas, né? Que eu também só sei, porque eu também já fiz uso de muitas para me enganar. Cada um tem as suas bengalas. Eu tenho um andador, né? Eu não tenho nenhuma bengala. Eu sei quanto é difícil. Até porque no primeiro ano de projeto, sim, Cozinheiros do Bem, durante o primeiro ano inteiro, eu chegava em casa depois da ação e eu ficava doente, assim, tipo, tu lidar com 1000 pessoas e com 1000 pessoas doentes, porque cada um que está ali não está ali buscando só um prato de alimento, cada um ali vem com uma carga, né, muito maior, e aí tu lidar com isso é muito difícil. E no começo eu tentei me libertar disso, até conseguir entender que eu não tinha que me libertar. Sente. Na verdade, deixa sentir, sabe? Que conforme tu vai sentindo, tu vai te tornando mais forte, até o ponto que hoje eu consigo sair da ação e fazer outras coisas, porque antes eu não conseguia fazer nada. Mas essa busca é muito difícil. E a gente está em constante evolução e eu acho que esse é o grande barato. E é por isso que a gente está aqui. Fantine Bernardi. Tem pergunta aqui. Ah, tá. As pessoas que estão mandando aqui. Isiane Cassol, Tomás Maxwell,
Montserrat, Verusca Sonhudo, Rodrigo Maciel, um beijo, um grande abraço aí para quem está nos assistindo. Fantine Bernardi, seja bem-vinda. Quiropraxista, como o mundo é pequeno, né? Falou Quiro, eu lembrei do Lineu, de um amigo meu, já perguntei se conhecia. O mundo é muito estreito, quando a gente fala de pessoas que são queridas, né, benquistas, a gente acaba ligando, e eu acho que é isso que tu disse. As coisas se unem. Os caminhos vão levando e a gente se une de uma forma natural. Fantine, seja bem-vinda. A Fantine trabalha na Coluna em Movimento, né? Eu queria que tu contasse pra gente um pouquinho da tua história e do compromisso social que vocês têm lá. Eu sou do interior, então fui criada no interior. Então, eu descobri o mundo quando eu virei quiropraxista, quando eu fui para a faculdade. Então, muito no interior. Tu é do interior de onde? De Ibarama. Uhum. Bem interior mesmo. Interior do interior. Exatamente. Legal. E muito o intuito de fazer a quiropraxia foi para conseguir ajudar pessoas, porque a quiropraxia me ajudou. Sim. Então, era a forma que eu conseguia ajudar pessoas e ter um retorno depois disso em questão financeira. Eu acho que na época, quando a gente pensa muito mais, a gente pensa na questão financeira do que no retorno pessoal. E aí passei pela faculdade e me formei, trabalhei. E no ano passado eu conheci o Volney e conheci a clínica. Numa visão de encontrar uma quiropraxia melhor, né, que pudesse levar mais ajuda para as pessoas e que pudesse resolver realmente. Porque antes eu trabalhava com a dor dos pacientes e não conseguia ver uma melhora. Então eu acabava sempre trabalhando com pacientes com dor, e aí a tua vida vira dor e aí vira um sofrimento. E a clínica Coluna em Movimento, ela tem uma visão diferente dentro da quiropraxia primeiro, né, que é realmente encontrar o que está acontecendo e resolver da melhor forma, para ajudar aquela pessoa não só com o problema da dor, mas com toda a vida social dela, toda a vida pessoal, né, todo o meio dela. E então eu conheci o Volney, que hoje é o nosso gestor. Então ele foi o que criou a Coluna em Movimento, né? E o ano passado, acho que no meio do ano ele começou, nós precisamos ajudar alguém, nós precisamos ajudar pessoas, e a gente começou a buscar orfanatos, a gente buscou até, nós temos a unidade da Zona Sul, que é próxima ao Padre Cacique. Uhum. Então a gente foi lá, tentou um contato e não conseguiu, e foi até que a Nina brotou. Viu, Nina? Ela caiu de paraquedas aí. Sim, porque a gente faz muitas ações junto com a igreja. Né? Então, de levar informação, de fazer palestras, de levar a quiropraxia mesmo. E aí ela apareceu nesse momento, onde a gente encontrou ela dentro desse meio. E aí nós começamos a atender as crianças e os idosos que ela tem, né, tanto o centro das crianças, mas eles têm contato com o centro dos idosos também. Então, a cada 15 dias, a gente forma uma equipe e vai lá atender gratuitamente as crianças e os idosos. A gente vê o quanto elas nos ajudam, né? O quanto a gente doar um tempo, que é pequeno, né? Mas o quanto elas nos ajudam em toda essa questão. Né? Encontrar o tempo, que a gente estava conversando antes, que é muito difícil, porque o que isso representa para ti, assim, das vezes tu te sentir impotente de não poder estar... Porque eu vi o carinho teu sobre o trabalho e tu, antes de entrar no ar, tu reclamou de não poder, infelizmente, às vezes... Hoje, o turno que eles fazem é entre meio-dia até 1h30, 2 horas, depois que eles finalizam o atendimento com os idosos. Como o meu turno ele começa às 1h30 de atendimento, eu não consigo ir. Porque eu tenho que chegar na clínica para próximo ao meio-dia, tem questão de trânsito, é longe da unidade da Zona Norte. Então, hoje eu levo em torno de meia hora se eu for chegar lá. A unidade da Zona Norte fica na Nilo Peçanha? Na Nilo Peçanha, isso aí. E então, por questão de tempo, de logística, eu não consigo ir fazer o atendimento. Então, é uma coisa que eu até comentei com o Volney. Semana passada foi que eles estavam aqui. Disse, vamos fazer de manhã, vamos ver se tem algum outro horário que a gente possa ir lá e fazer o atendimento. Porque o horário do meio-dia, ele foi escolhido para a gente atender os da manhã, que estão indo para a escola, e os que chegam da tarde. Então, a gente faz os dois. Eu disse, vamos trocar um horário, ver se a gente pode ir mais cedo, para mim conseguir ir lá, passar a atender, que seja um grupo, e depois ir para a clínica. Então, a gente já está tentando ver de trocar para que todo mundo consiga ir. Porque não é uma coisa que todos os quiropraxistas gostam de fazer. Não são todos os que vão. A gente tem hoje na unidade, aqui em Porto Alegre, são 4, 5, 6. São 6 quiropraxistas e mais 3 gestores que também são quiropraxistas. Não são todos que vão. Né? Muito de cada um querer realmente ir doar o seu tempo, doar aquele período para ajudar alguém.
Agora, na semana de aniversário de Porto Alegre, vocês estão com uma ação especial. Eu queria a gente gosta muito de fazer divulgação, né? De levar a quiropraxia para que todo mundo possa conhecer. Não sei, nós estamos aqui estamos 4, 5, 6. Quem de vocês conhece a quiropraxia? Ou já fez? Já ouviu falar? Já foi impactado pela quiropraxia. Já teve o seu ajuste. Sim. Então a gente vê que, por mais que ela já está em uns 10 anos no Brasil, ela ainda é muito pequena. Então a gente faz essa questão de forma gratuita em função dessa semana de comemoração do aniversário. Uma pré-avaliação gratuita. Então nós vamos abrir a clínica com todas as equipes no sábado e no domingo, para estar disponível para quem quiser ir. Na Danilo Peçanha? Nas duas unidades. Vai estar a unidade da Zona Sul, que é na Venceslau Escobar 1203. Depois eu vou pedir para o Jefferson colocar ali os 2 endereços. Isso. E a outra é Danilo Peçanha. Danilo Peçanha, na 2254. Que aí fica bem em frente, quase ao MEC ali. Ao MEC. Isso. E aí nós vamos abrir essas 2 unidades. Tem uma coluna grande na frente, nas 2 clínicas tem uma coluna enorme na frente. Tem como não achar, vai andando até enxergar a coluna no meio da rua. Eu passo sempre ali, eu fico olhando assim para aquela coluna, né? Minha coluna não tá bem igual essa daí, mas tudo bem. A da Zona Norte, ela é mais... Não é tão visível, mas a da Zona Sul, ela é verde. Eu nunca vi a da Zona... Eu moro em Ipanema, mas eu vou prestar atenção, porque a da Zona Norte... É que ela... Tu passou o barro ali, tu vai entrar na Venceslau, tu tem que olhar lá pra cima. Sei. Ela é um pouquinho mais superior, bem na esquina, mas a coluna tá ali também. Então a gente vai abrir as 2 unidades, no sábado e no domingo, das 10 às 18. Bacana. Sem fechar o meio-dia, vai ser direto. Bacana. Então estaremos aí com toda a equipe disponível para atender quem quiser ir, levar família, levar todo mundo para ir avaliar sua coluna, para tirar informação, para conversar, se quiser levar os exames também para a gente avaliar. Então a gente vai estar lá disponível para trocar essas informações. Para quem está assistindo, sabe de alguém que está precisando, né? Exatamente. E chega no teu vizinho, naquela pessoa que trabalha perto de ti, daquela senhorinha que tu sabe, né? Que está precisando, que está reclamando da coluna, que está reclamando que às vezes não consegue dormir direito, porque muitas vezes a gente não sabe, mas, né, um bom alinhamento da coluna também ajuda a que tu não precise tomar uma cartelada de remédios, enfim, de outras coisas. Né? Eu vou dizer de um modo geral que a gente acha que tu vai entrar na clínica e vai ver um monte de velho. Mas não, a gente tá com uma galera muito jovem. A gente é jovem aí com a coluna bem... Bom, eu falo por mim, né? Eu não sei o que tá bom, mas a gente vai tentando ajustar isso com o tempo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também de novo daqui a pouco. Agora eu quero apresentar o Thiago Hempel, né? Cara, eu já tinha visto o teu trabalho, tenho amigos que tem bike com quadro teu e sempre ouvi falar muito bem de ti. E é por isso que hoje tu tá aqui e eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, o que um cara que trabalhou tanto tempo com aviação virou a chave, ligou a chave, não desligou, ligou a chave e decidiu trabalhar com sustentabilidade e com essa conscientização que tu tem. Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade, porque eu sempre procuro esses caminhos para divulgar o bambu, né? O bambu entrou na minha vida e eu percebi que o bambu ele é um elemento de transformação em todos os níveis, né? Ele serve como um elo, ele tem... Como eu comecei no bambu, né? E eu sei disso, eu consigo lembrar do momento que o bambu entrou na minha vida. Que eu trabalhei 12 anos na aviação, tinha um bistrô na Cidade Baixa e um amigo que trabalhava comigo ali como garçom, ele trazia luminárias de bambu. E eu via todo mundo pegando aquelas luminárias. Ninguém olhava as luminárias e dizia, olha que bonito, que legal essas luminárias. Não, pegavam as luminárias antes de falar qualquer tipo de coisa. Então eu vi que tinha expertise na matéria-prima. As pessoas tinham um toque. E aí eu comecei a ficar curioso e por coisas da vida também desisti desse projeto do bistrô. Não tinha propósito. Na aviação eu também ficava triste. Era muito interessante, mas não tinha propósito. Que diferença que eu vou fazer amanhã se eu sair? Né? Então isso mexeu muito comigo. E quando eu tive minha filha, com 7 anos... eu resolvi realmente assim que a aviação não fazia parte mais do meu dia a dia.
Mas, voltando ao bambu, quando eu perdi o bistrô, eu procurei o garçom. E aí eu trabalhei 7 meses de graça para ele, só para aprender bambu. Então eu comecei pelo propósito, eu não comecei fazendo dinheiro. O bambu era curiosidade, ele é muito curioso, é uma matéria-prima curiosa, eu sempre digo. E eu sou muito curioso, eu sempre digo também que o mundo é dos curiosos, né? Exato. Então eu fui atrás dessa informação e quando eu conheci uma floresta de bambu moçô em Viamão, que é um bambu de médio porte, eu cheguei na região assim e vi vários brotos, era uma época de brotação. E eu vi aqueles brotos bem bonitos, saindo do chão, assim, bem vistosos, assim. Eu voltei lá... Visualmente, daí e tinha vários. E eu marquei, eu sempre gosto de me situar onde eu tô. Vi que tinha um laguinho, vi que a gente fez um negócio. Quando eu voltei lá 3 meses depois, eu não acreditei que era o mesmo lugar. Era um lugar que já tinha bambus de 10 metros. E eu disse, mas para aí, são 3 semanas, né? Como assim? Cara, eu fiquei impactado. Ali foi assim, ó, dizendo, bom, esse é o meu propósito. Divulgar bambu e brincar com bambu. E eu fiquei, durante um bom tempo, fazendo artesanato, luminárias, tudo que tu pode imaginar. Daí, através de uma caroneira de bicicleta que eu fiz, sem parafuso, né, uma caroneira incrível, um amigo meu me convidou para desenvolver uma marca de bicicleta de bambu. Normal, bicicleta com pedal, com todo... Só que ele fazia só reclinada ainda. Então, era um projeto muito especial. E a gente fez uma bicicleta reclinada para os Estados Unidos, para um cara fazer 6 mil quilômetros. O que é uma bicicleta reclinada? Bicicleta reclinada é uma bicicleta que tu pedala deitado é aquela para não ter restrição ao ar, né? Então tu flui mais, né? Então a gente fez esse projeto, foi um sucesso trabalhar com ele, adoro, inclusive queria mandar um abraço para ele, o Klaus Volkmann, né? Um abraço, Klaus. Um gênio, né, das bicicletas, e a gente começou a co-criar a arte Bike Bambu. Quando eu vi que a gente tinha uma bicicleta de bambu, cânhamo e resina vegetal à base de mamona, nas minhas pesquisas a bike era única no mundo, porque todo mundo diz que bicicleta de bambu é sustentável, mas como ela é feita a não ser o bambu? Quais são os materiais que são utilizados? Sim. Então nós iniciamos com epóxi e carbono, só que eu me coçava e eu não gostava disso. E nós desenvolvemos uma maneira de diminuir, sei lá, 5% hoje da bike é um carbono, né, na parte do pedal. Lá da... Enfim, peguei uma bicicleta e levei para Barcelona com a minha família. E eu fiquei 1 mês em Barcelona para divulgar a marca Arte Bike Bambu. Quando eu cheguei em Barcelona, eu vi que tinha uma cultura da bike sem pedal. São bicicletas sem pedais para crianças de 2 a 5 anos. Eu, como ciclista, cheguei nos parques lá para pedalar com a minha bicicleta e via crianças de 3 anos andando de um ponto A para um ponto B. Elas não estavam brincando no parquinho. O Jefferson está trazendo a bike aí. Uma bikezinha ali. Traz aqui, Jefferson, coloca aqui na frente da câmera. Aqui. Pode colocar aqui na mesa. Aqui, ó. Enfim, eu vi uma diferença cultural assim, ó, gigantesca. Porque eu lembro, eu com 15 anos, pegando uma bicicleta e indo ao centro de Porto Alegre. E eu voltei outra pessoa. Eu disse, eu fui e voltei de um lugar com as minhas pernas. Eu não dependi de ninguém, não precisei pagar passagem. E fui e voltei. Amarradão. Então eu vi aquelas crianças de 3 anos tendo a minha experiência de 15, que elas estavam indo para algum lugar de bicicleta. E eu disse, nossa, é isso, achei meu novo propósito, né? Antes eu vi o bambu, aí agora eu vi um propósito de trazer para o Brasil um equilíbrio de forma harmônica. E eu vi que no Brasil já tem esse produto, que é uma bicicleta sem pedal, tem várias marcas, inclusive da Caloi. As pessoas não sabem ainda para que serve a bicicleta. Porque eu, no Brasil, fiz ao contrário. Lá na Europa, eu perguntei, através da minha bicicleta, eu aproximava as famílias e perguntei para eles o que era aquela bike. Por que aquela bike sem pedal? E eles me deram o que há de mais valor. A informação do que realmente é. Para desenvolver direção, equilíbrio, noção de espaço, percepção espacial, lateralidade, autoestima da criança, autonomia dos pais. Isso torna um ser humano. Não é para aprender a andar de bicicleta. E no Brasil, todo mundo que tem a bicicleta chega mais rápido até mim. E aí eu só falo de bambu para conquistar as famílias. Quando eu conquisto as famílias e vejo que um assunto está gostoso e eles estão se entregando, eu pergunto, por que a bike sem pedal? O que te impulsionou na compra? Eu não falei nada do meu conhecimento. E eles sempre me dizem que era para aprender a andar de bicicleta. Está equivocado. O aprendizado de bicicleta vai ser depois do equilíbrio. Sim. Né? Então aquela bicicleta vai desenvolver equilíbrio, que é um estalo. Não aprende-se mais e nem menos equilíbrio. Equilíbrio é o estalo. Instalou equilíbrio na pessoa. Aprendeu uma vez a andar de bicicleta, nunca mais aprende. Não, despertou equilíbrio.
não é a bike, sabe? É o equilíbrio. Isso é importantíssimo no ser humano. Sim. É o equilíbrio, né? Sim. E aí eu comecei a desenvolver a Bibu, que é a bicicleta sem pedal. 2 anos prototipando, 10 evoluções, mais de 45 bicicletas vendidas, e hoje eu vejo que agora não é o meu negócio. Meu negócio é serviço. E eu desenvolvi a atividade brincando com bambu nas escolas. Então hoje eu já brinquei com mais de 8 mil crianças pelas escolas. E eu entro dentro das escolas como atividade ambiental, que as escolas tudo querem, bambu, atividade ambiental. Quando eu chego dentro da escola, eu levo protagonismo infantil. Eu quero saber deles, das crianças, o que eles sabem sobre bambu. E através dessa conversa, eu tenho qualquer turma na minha mão. Gestores já percorreram 30 quilômetros, porque 2 jovenzinhos de 6 anos não faziam educação física. Não faziam educação física. E eles estavam suados na minha atividade. Por quê? Tem o toque do bambu, quando eu comecei. Então o toque... Inverno, mas não quebra. Exato. Dentro de escolas, eu levo muita coisa. Eu quero saber... Então hoje eu estou desenvolvendo, né, um selo bambu, que as escolas vão se utilizar do bambu para fazer conteúdo. Hoje eu vi que antes dessas 8 mil crianças, o meu protagonismo era sempre o bambu. Hoje o bambu vai levar a informação dentro das escolas. Por exemplo, eu já tenho uma atividade agora redonda, que são as hortas. Então, como eu faço parte da FAI, que é a Feira dos Agricultores Ecologistas, que é a feirinha do Bonfim ali, a primeira quadra, eu tenho acesso à safra, às mudas orgânicas, e eu tenho acesso a bambus comerciais, né? São florestas de bambu comerciais. Então eu fiz essa união e levo hortas para dentro das escolas para eles terem a horta experimental. Não significa que eles vão colher ali a alface para comer. É experimental. Se não der certo, a gente vai tentar outra. E assim a gente vai experimentando, porque hoje, para minha surpresa, as crianças não estão tocando na terra, né? E eu não estou forçando. Por quê? Porque quem sou eu para dizer para a criança, enfia na terra, depois tu limpa? Não, tu tem que ser aos poucos. E eu estou mostrando para as escolas que o vínculo da minha pessoa, Thiago Bambu, dentro das escolas é fundamental. Não atropelar também, né? O sentimento, respeitar a bicicleta, respeitar o tempo também, o tempo de equilíbrio da criança e o tempo, né, de adaptação de alguém que às vezes vem de uma formação, de uma criação onde pega aqui esse controle de videogame e fica quieto, entendeu? O exemplo é a bicicleta. A bicicleta, todos os pais e professores pegam as crianças e vão botar elas em cima da bicicleta. Eu digo que não. O pegar a bicicleta, o aprender já como subir na bicicleta, porque tem uma técnica de subir. Não é o pé pela frente, senão pode cair. O pé vai por trás do banco. Tu já ensina isso. Detalhe, altura dos olhos. Eu passo a maioria do tempo agachado. Por quê? Porque tu tá dando um desafio para as crianças. Tu tem que olhar no olho. Tu não pode falar de cima. É verdade. Então hoje eu vejo que eu crio um relatório e converso e tenho amizade com as diretoras, porque eu tô com o coração da escola na minha mão. Eu posso dar a diferença ali. Não é simplesmente fazer o meu serviço e virar as costas. Então eu estou desconstruindo essa parte de recreativa. Elas acham que eu estou levando, mas eu explico e tento, até eu aprender, como que eu vou divulgar isso, como que eu vou manifestar para as escolas. E hoje eu vejo que o vínculo é fundamental dentro de uma escola. E com os outros professores, assim, qual que é... O que tu percebeu depois que tu começou esse trabalho dentro das escolas, do acompanhamento dos professores que acompanham o trabalho e de entenderem isso? Porque muitas vezes eu chego também como pai, né? Como pai de aluno, chego nas escolas e vejo que as crianças não têm essa preocupação do professor em lidar, sabe, com o aluno, de respeitar, de olhar no olho, de agachar e falar com uma criança na altura dela, ou então de... Esses dias a minha filha estava reclamando disso, minha filha do meio, falando que as professoras no colégio dela chegam e já chegam impondo, porque a minha filha sempre jogou limpo, sabe? Ela recebeu essa educação em casa, todos os meus filhos, de jogar limpo, de ser transparente, de admitir quando está errado, e se tiver errado, pede perdão, sabe? E não mente. Então, assim, o professor já vem predisposto e já vem com uma ideia fixa na cabeça e ele fala aquilo, e quando a criança fala, o adolescente, o jovem, seja quem for, fala, eles não prestam atenção, porque eu acho que o mundo hoje está muito disso, né, em todas as áreas,
de tipo, falar, mas eu não ouvir. Tá? E, cara, isso para nós é muito difícil, né? Parar uma das coisas que eu mais adoro nesse programa é que eu sou um cara que fala demais, e aqui eu falo de menos, sabe? Aqui eu quero mais ouvir o que as pessoas têm para... O que tu nota nisso, no comportamento? Eu te digo assim, hoje eu tive assim, eu tenho muito que fazer, não uma queda de braço, mas persuasão mesmo do meu trabalho. Eu tenho uma identidade muito forte com o meu trabalho. E agora, inclusive, saí de uma reunião no Concórdia, onde o diretor disse, a gente quer te ouvir mais. A gente quer que tu fale mais. O que tu tem para nos propor? Isso, para mim, foi um baita reconhecimento, né? Porque antes eu tinha... Melhor pagamento. Né? Porque eles estão confiando, né? Um trabalho meu. Então, eu te digo que hoje eu sou bem otimista. Eu vejo os professores com o dia a dia, um cotidiano no dia a dia, né? Então, acho que a gente tem que... nós, como sociedade, temos que trazer mais inovação, coisas que realmente desprendem da atenção, né, da curiosidade. Então eu levo assim uma grande brincadeira, onde eu converso mais com os professores também, não só com os alunos, né? Porque os alunos estão ali, a gente faz uma roda de conversa de bambu e depois eles vão para as brincadeiras nas pirâmides, nas bicicletas. Só que agora eu estou brincando já com os maiores, que eu desenvolvi também uma geodésica de réguas, que é uma estrutura sagrada, é uma estrutura de geometria, que a gente brinca com geometria com os maiores, para depois pegar aquela estrutura montada, que foi a primeira estrutura do planeta, um primeiro planetário criado no mundo, precisava de uma abóbada em cima. E o cara criou essa geometria. Então eu estou me utilizando dessa geometria, porque hoje tem sites que calculam tudo, né? Então a gente só tem que executar com a matéria-prima que eu tenho, que é bambu, né? E aí a gente brinca com estruturas com os maiores e no outro dia eu faço com os menores, utilizando as estruturas que os maiores montaram. Então hoje eu estou começando a desenvolver. E queria também falar que o meu lado social também é com a Aldeia da Fraternidade. Bacana. É um projeto muito bacana lá da Tristeza, onde eu estou desenvolvendo o meu projeto piloto lá dentro, né? Então, lá dentro, além também desse projeto educacional de escolas, do movimento com a bicicleta, do aprendizado da observação, desse cuidado, desse protagonismo infantil, eu estou levando o meu expertise de produtos para dentro da aldeia. Então, eu quero começar a desenvolver agora uma série de iniciativas focadas num produto só. Normalmente, quem trabalha com bambu é conhecido como o cara do artesanato, que faz um monte de coisa. Eu estou querendo atalhar isso, porque eu descobri isso. Se tu foca num produto, tu consegue conduzir melhor. Por exemplo, uma iniciativa de copos. Eu, esses dias, vendi 2.000 copos, porém eu não tinha condições de fabricá-los, os 2.000 copos. Tem mercado para isso. Então, quer dizer, não é venda unitária. Tu conseguir hoje, é rede, né? Então, eu estou conseguindo ser conhecido como Thiago Bambu hoje em Porto Alegre, e eu tenho uma rede enorme. Então eu quero começar a atalhar isso. Ter a primeira madeireira de bambu, uma bambuzeria, que tu tem uma curiosidade de fazer a tua cama, e tu vai pegar um projeto e tu vai comprar o bambu por metro linear, tu não vai precisar ir lá na cidade. Então é se utilizar do bambu como matéria-prima de transformação. Hoje eu desenvolvo tudo. Então hoje eu descobri também, queria dar um abraço lá para todo mundo da feira também, que eu estou desenvolvendo o conceito da Feira Orgânica de Porto Alegre, que é o quê? Hoje eles trabalham com bancas de ferro. Eu cheguei lá e fiz um projeto que eu levo 10 minutos para montar bancas de bambu. As mesmas bancas de bambu da Feira Orgânica, de sábado, vai agora, dia 14, no Shopping Total, fazer a primeira aparição de bancas nos eventos cervejeiros. Que fantástico. Então a gente está desenvolvendo agora, já estou buscando até um galpão para acomodar mais de 100 bancas. Bancas por exemplo, feiras de design. Tu pode, e outra, eu tenho uma veia artística que eu já estou preparando até uma surpresa para essas feiras, assim, que vai ser algo surreal, sabe? É isso aí. Então, e o detalhe, as bancas são feitas com bambu, câmera de borracha, que eu pego aqui na Farrapos, todas as lojas de moto aí, todo o lixo ali, eu pego aquele lixo de câmera, faço tiras e prendo o bambu um no outro com câmeras de borracha e depois banner da ANS. A ANS me fornece banners que iam para o lixo, porém é um banner com cuidado, buscar os coloridos. Eu não gosto de banner, qualquer banner.
porque fica uma coisa esteticamente não legal. Então a gente pode trabalhar com lixo, selecionando lixo também, porque como é muito lixo, aí eu gosto dos roxinhos, sabe? Eu sempre vou lá e escolho as cores do banner. Todo mundo diz que eu sou meio maluco, né? Mas eu ia dizer, quando tu olha, eu chamava de perturbado, assim, eu acho que isso é muito importante. Então lá os feirantes, eu tive que passar por um crivo de 165 feirantes. Eu estou desenvolvendo lá dentro o conceito bambu. Estou informando o bambu. Hoje eu estou sentado na banca do meio da administração falando sobre bambu. A gente não está levando um produto, a gente está levando um conceito, sabe? Porque as pessoas estão se... Eu estou agora hoje também com uma marca de copos de bambu com resina vegetal à base de mamona. Então a fila do caldo de cana fica todo mundo apavorado com aqueles copos, sabe? Então eu, Thiago, tenho esse propósito. Mas formar em grande escala para fabricar esses copos? Em grandes escalas, cara, eu te digo assim... Eu penso nisso porque, assim, eu tenho para o cozinheiro do bem, já pensei na mesa do cozinheiro do bem de bambu, já pensei no prato de bambu, já pensei no copo de bambu. Mas a gente sabe, né? Porque hoje o impacto que a gente tem, infelizmente, ainda com lixo de descartáveis, de marmitex, eu uso marmitex de alumínio, eu uso porque, poderia usar caixinha de leite, mas a caixinha de leite em contato com alimento quente ele libera uma substância tóxica que é muito pior do que tu gerar lixo, né? Não sei o que é pior, gerar lixo ou matar as pessoas envenenadas, né? Então, assim, como seria isso em grande escala para ti? Uma da produção e outra de devolver para o ambiente o bambu retirado. Como é que isso funciona? Na verdade, assim, o bambu ele é uma gramínea. Sim. Né? Então, nas escolas eu falo isso para as crianças. Sabe aquele pátio de grama que a gente corta com o cortador de grama? Sim. O que acontece com aquela grama 2 semanas depois, 3 semanas? Ela cresce de novo. O bambu é igual àquela grama, porém eu sou o cortador de grama. Então, hoje a gente está desenvolvendo uma associação de bambuzeiros, a gente tem um grupo muito forte, onde a gente quer mapear todas as florestas já existentes. Ali em Ivoti tem uma colonização japonesa de um bambu Hachiko, de médio porte. Os bambus estão todos finos. Por quê? Porque não tem desbaste, não tem manejo. Sim. O bambu tem um ciclo de 8 anos. Né? Os 2 primeiros anos serve agora que uma mulher descobriu a farinha do bambu. Né? Então, com 4 anos, tu pode fazer a colheita do bambu para desenvolver móveis e tudo mais. E com 6, 7 anos, ele já começa a virar... Não existe... Aquela vara ela não vai servir para fazer... com a finalidade de fazer móveis. Sim. E ela vai apodrecer na floresta. Então, o bambu é como uma grama. Então, eu não preciso plantar. Existe hoje empresas na Bahia, tem uma empresa na Bahia, que é a Penha, que faz reciclagem de papel, que tem que estar as caldeiras funcionando a full power, sim, todo dia. E o que acontece? Eles plantaram não sei quantos 1000 hectares de bambu e estão desenvolvendo como biomassa. Corta todo aquele bambuzal, queima, 2 anos depois aquele bambuzal tá de novo. Não precisa replantio como é o eucalipto. E não degrada também, tendo uma contenção. Então, quer dizer, cara, bambu é solução para tudo. Para tudo. Lindo, lindo. Cara, eu queria que tu pegasse a tua bike. Leva aqui na frente, que eu mostro pro pessoal um pouco. E faz uma breve apresentação de como é produzida essa bike, assim. Traz mais para cá a câmera, Jefferson, bem pertinho aí, e mostra, e fala pro pessoal como foi feita essa bike aí. Assim, essa bicicleta, na verdade, ela tem alguns cilindros de alumínio aqui, aqui e na caixa de pedal. Sim. E 2 gancheiras de alumínio aqui atrás para pegar a roda. Então a gente tem um gabarito, onde a gente encaixa essas peças com a medida do quadro que a gente quer produzir, encaixa os metais e une com bambu. Bambu, hoje se está usando sisal, linho, também pode-se utilizar materiais mais pesados como carbono, né? Então, enfim, existe hoje uma série de pessoas que já estão desenvolvendo, né? Ela é mais leve do que uma bicicleta comum? Depende do bambu, né? Essa aqui ela pesa 10 quilos. Sim. Então ela está se equiparando com uma de alumínio. Uma de alumínio. Então hoje existe, para quem quiser acompanhar, os cursos da Arte Bike Bambu. Então o Klaus Holkmann hoje ele só dá curso. Por quê? Porque a gente viu a necessidade de quanto mais gente produzindo, melhor. Né? E aquilo ali, quando tu me perguntou a respeito do copo da produção, é exatamente isso, é tu desmembrar, de fazer várias marcas, cada um atendendo o seu mercado. E quando tem um pedido grande, une as marcas, une as iniciativas, elas vão estar dentro de uma plataforma. Né? Hoje eu tenho um produto também maravilhoso, que é a cama infantil. Né?
A própria Bibu, né? A Bibu é uma experiência, ela não é um produto. A criança, a família compra e depois, quando faltar uns 10 dias para entrega, eles vão no meu ateliê para ver como a bicicleta é projetada. Como é que ela é feita? A criança monta uma bicicleta comigo, né, que ela está desmontada, para ela entender o processo de como se executa uma bicicleta. E a cama infantil também. A gente mede a empunhadura, a altura da criança, porque o bambu é muito versátil, né? Sim. E aí, quando eu chego para montar, eu monto com a criança, né? Eu chego com a cama desmontada e eu consigo montar dentro do quarto dele. A gente desenvolve o projeto junto com a família. Porque eu tenho vários expertise de como construir uma cama, botando brinquedo embaixo da cama, fazendo um trepa-trepa para a criança já acordar e se esticar, né? Ou uma escadinha para empoderar, né? Tipo assim, pô, tendo 4 degrauzinhos já é outra coisa a tua cama, tu tem que subir a tua cama, legal, né? Legal. Então, enfim, eu sempre me baseio muito pelas crianças, assim, né? Eu sempre me boto na altura deles. É fantástico. Se colocar no ponto de vista do próximo, seja criança, seja idoso, né, seja uma pessoa vulnerável ou não, é muito importante sempre. Gente, muito assunto, muita coisa legal para a gente falar e eu realmente fiquei muito curioso também sobre tudo mais do bambu. Eu quero que a gente depois possa conversar um pouco mais sobre isso, até para a gente falar realmente sobre, de repente, ter uma estrutura. Isso que tu falou da feira orgânica, ter barracas de ferro, necessário, né? Eu acho que tem tudo a ver com o conceito. E o detalhe é que não é a substituição de tudo, sabe? Eu sempre gosto de mostrar para as pessoas que é opção. Claro. As pessoas não têm opção. Claro. Hoje em dia é só um método ali e deu, é aquilo. E eu descobri até um problema social na feira, que eles montam sexta-feira de noite, na madrugada, e as vizinhanças reclamam do barulho do ferro. Então é um problema. Eu já listei, né? Então, quando tu desenvolve um serviço, assim, tu quer realmente... todo mundo te encaixe no teu... O meu projeto, eu monto sozinho em 10 minutos. Ela vem a lateral, teto. Só encaixa as laterais, põe os travantes, coloca o teto, coloca a travante, está montada a banca. Fantástico. Então é um baita projeto. Gente, a gente tem 10 minutos para encerrar o programa. Eu queria que agora cada um fizesse uma consideração final sobre o que acha importante ser dito e passar alguma agenda, se tiver de algum trabalho que tenha para ser feito nos próximos dias, e passar também as redes sociais de vocês e os contatos de vocês para que quem quiser, né, entrar em contato, saber um pouquinho mais sobre cada um, que fale conosco. Dayana, pode ser tu primeiro. Queria que tu fizesse suas considerações aí, dissesse o que tu achou de ter estado aqui hoje e o que tu aprendeu com cada um também, que a gente possa fazer isso aí em 2 minutos e meio. Não, vou me esforçar, eu falo bastante. Primeiro eu quero agradecer, né, principalmente em conhecer as pessoas, né. Eu acredito muito nisso e eu acho que se as pessoas não começarem a perceber que as empresas ou até os profissionais não se adequarem a esse novo modelo, que eu acredito que seja na área de sustentabilidade, se adequar ao novo modelo de mundo, a gente não vai conseguir alcançar, a gente não vai conseguir sobreviver, né? A gente está com o planeta doente, né? Demais. Então, as pessoas estão doentes, o ambiente está doente, a economia está doente, então acho que é a hora das pessoas despertarem e entenderem um outro propósito. E não ter medo de ligar a chave, que foi o que nós 3 fizemos, e acho que o Thiago fez, e as gurias também estão fazendo, buscando uma outra alternativa de trabalho com propósito. E não somente com lucro. Eu acho que esse sistema capitalista, ele está falindo, ele está desmoronando. Está na hora da gente se unir e mudar isso. Mas também que não seja errado também das pessoas pensarem que merece receber pelo não, trabalho claro, que faz. exatamente. Como tu disse, a gente precisa pagar os boletos, claro, né? Óbvio, não, senão daqui a pouco todo mundo vai ficar ligando aqui, eu quero bike de graça, minha tênis de graça, minha coluna não tá legal, e não sei, e assim vai, sabe? Mas eu acho que dentro de algo organizado, né? Isso, pelo claro, teu merecimento, sem não visando algo exponencial. Sim, mas o merecimento abusivo, de cada um. Né? Mas é justamente a empatia, né? Se colocar no lugar do próximo. Assim como eu também tenho que pagar a minha conta, a pessoa que está oferecendo um serviço tem que pagar a conta dela. Ela também vai gastar, vai ter que ir lá retirar o bambu. Então, eu acho que é se colocar no lugar do outro, não querer... acho que entender o quanto se precisa para viver no mundo, né? O que se precisa financeiramente, emocionalmente, psicologicamente. Acho que isso transforma. E o que o Thiago traz, assim, que é o que a gente trabalha muito, é a questão de tecnologia social. Quando a gente descobre um produto, por exemplo, a tua bike, que agora tu faz ali com
mamona? Resina vegetal. Resina vegetal de mamona. E serragem de bambu. Então, poxa, por que eu vou guardar esse conhecimento para mim? Por que eu vou patentear ele e não vou querer que a humanidade tenha uma outra alternativa de transporte? Que não seja esse que a gente tem que comprar dessas grandes empresas que estão aí explorando funcionário, enfim. Então, quando a gente tem um conhecimento que pode ajudar e transformar, por que a gente não compartilha? Então, a gente tem que também parar com esse medo também de se abrir o mercado, né? De trazer pessoas para fazer junto um copo, mostrar como faz o copo. Tem lugar para todo mundo. Então, quando eu mostro a bicicleta, eu digo assim, tu não já patenteou, né? Então, eu digo, não, quanto mais gente fazendo, melhor. Exato. Eu vou procurar as pessoas que vão me copiar para nós desenvolver junto. Exato. Eu quero que ele faça com a mesma tecnologia, né? Não ter medo de colaborar, de fazer rede. E vai ter pessoas que não vai ter esse entendimento e que vai passar a perna na gente, mas, poxa, a gente está num propósito, né? Então, o nosso propósito é muito maior que essas pequenas coisas que acontecem e a gente vai seguir. Eu acredito muito nisso, é por isso que a gente fala, tem que pagar boleto, enfim. Mas quando a gente coloca, de fato, a empatia, entende nosso propósito, tudo faz sentido, né? Sim, e tudo acontece de uma maneira mais... né? A gente consegue pagar o boleto no final das contas. E um detalhe que eu gostaria muito de agregar isso, assim, que eu acho que nós, aqui nessa mesa, tivemos. Que eu sempre digo isso. Propósito todo mundo tem, mas a gente teve poder de escolha. Exato. Então as pessoas que mudam hoje o mundo são aquelas pessoas que podem escolher. Eu mude, porque eu tinha uma família, sabe? Exatamente. Então, as pessoas não se sintam obrigadas agora a ter que achar algo. Não, né? A gente vai ter que achar no seu tempo, exatamente, no seu tempo. Porque eu tive o poder de escolha, né? De dizer, olha, não quero carteira assinada. Isso. Competição versus cooperação. Ele tá dando assim essa anotação. Eu tô olhando porque é importante, né, a gente saber o que é a lógica disso aqui. O que foi a lógica que eu tu acho tirou? Que é esse sentir que eu pude compartilhar assim contigo, que é uma coisa que eu venho pensando. Incrível isso, né? Que a gente nunca se viu na vida, assim, né? E aí a gente está lá na nossa casinha com os nossos questionamentos, por exemplo, por ter ouvido coisas, né? E ter visto, presenciado uma lógica de competição, né? E ficar lá com seus botões, puxa vida, né? E eu acho que é isso, né? Os novos tempos pedem exatamente isso, essa lógica da cooperação. Acho que tu traduziu isso de uma maneira, assim, fantástica, né? Não interessa, precisa de 2.000, vamos ver aí, galera quer aprender, vamos fazer curso disso, vamos lá, né? A gente chega lá. A gente chega lá, assim, né? Como eu sou muito prática, eu trago um exemplo prático disso, né? Quando a gente trabalhava nesse programa, que era um antigo RS socioeducativo, depois virou POD, que é de reinserção do pessoal que está na fase antiga FEBEM, né, cometeu algum delito, né, vem para a gente no sentido de reinserção social. E uma das estratégias era colocar eles em cursos, né, aquela coisa de ensinar, não dar o peixe, ensinar a pescar, enfim, né, e bom, ao falar isso e ao ter meninos hoje entrando numa faculdade, né, assim, de 8.000, mas não me interessa. Beleza, a gente oportunizou que esse claro, chegasse, porque se eu olhasse todos como sem possibilidade, eu sou aquele tipo de pessoa que trabalha assim, tem 99% dá errado. Não vai dar, olha ali, eu fico no 1%. A gente vai no 1%. Tem 1%, se tem 1%, eu tenho né? um pensamento a respeito exatamente disso, assim, que eu estou vendo isso na aldeia, assim. Existe, 100 crianças, mas se eu trabalhar 2, a gente tem menos esforço de que trabalhar 100. Mas com nossa percepção de olhar, a gente vai olhar, não eleger, mas assim, de ver aquelas 2 crianças que estão muito... prontas. Exato. Desenvolver algo que sirva de exemplo. Eu estou com essa estratégia. Eu quero que aqueles 2 façam com que todos os 100... Quando a gente consegue impactar uma pessoa, o negócio já valeu a pena. Mas só para concluir o meu exemplo, quando a gente começou a fazer isso e essas pessoas começaram a ter acesso à faculdade, a cursos, alguém me olha e diz assim, e uma pessoa muito querida, né? Então isso é o que machuca e diz assim, mas cara, essa gente aí com bolsa isso, bolsa aquilo, entrando na faculdade, é mais um para competir comigo. Isso aí. É melhor ouvir isso que ser surdo, né? Eu pensei na hora assim, vamos lá. Melhor ouvir isso que ser surdo é demais. O que é que eu respondo? A gente tem que mostrar, né? Eu acho que o grande barato é a gente também entender que essas pessoas não têm problema
problema delas não é com elas também, mas que elas também podem... Que alguém ajude a levantar a chavezinha delas também, né? É um problema da sociedade, é um problema nosso, não deixa de ser um problema nosso. Então, quando alguém tem essas... Porque vocês falaram antes ali, a sociedade está doente, sabe? Eu enxergo a sociedade, eu tenho cada vez mais não gostado da palavra eu, mas às vezes é necessário falar o eu. Mas eu tenho notado que com isso aqui, com as pessoas que têm vindo aqui no programa, que a gente sabe que tem muito mais gente bacana nesse mundo do que gente ruim. E que, infelizmente, quando algo ruim acontece, é de causar espanto, e por isso a gente fala tanto sobre o que é ruim. E o que é bom, que deveria ser natural, a gente acaba falando menos, mas que hoje em dia, por exemplo, quando alguém acha uma carteira e devolve uma carteira, se torna um grande feito, né? O que deveria ser normal, o que deveria ser natural. As pessoas me falam, por que tu faz esse trabalho do Cozinheiros do Bem e divulga tanto, sabe? Porque aquele papo também de que se dá com uma mão não se mostra com a outra. Não, a gente vive num momento de propagação de ódio gratuita, infelizmente, que essas palavras que se tornam chaves, né? Propagação de ódio gratuito. Isso ficou incutido e cada vez se fala mais nisso. Então, eu acho que compartilhar bons exemplos é muito importante. E é isso que a gente faz aqui no Ubuntu. É o de esquecer quando alguém te faz esse tipo de pergunta tosca, né? Beócia, assim, tipo... Dá um abraço na hora. Acho que a melhor resposta que tem para dar para uma pessoa dessa hora é dar um sorriso, dar um abraço e falar: segura a onda, cara, sabe? Vem aqui, vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Senta um pouco, bota a tua cabecinha aqui, sabe? Porque é isso que a gente tem, acho que essa é a maior necessidade que a gente tem. Mas tá estourando o nosso tempo. A gente vai... Eu quero que tu fale, porque tu ficou quietinha. Eu falo muito também. Acho que a gente reuniu pessoas que falam muito. Cara, eu acho assim, eu quero dizer para vocês que o programa tá aberto, tá? E que eu quero muito que vocês voltem, mas eu quero que mas trazendo para Kiro, tá? Para quiropraxia. Ouvindo tudo isso da sociedade não tá bem, das pessoas não tá bem, eu acho que traz dentro de cada um não estar bem. Claro. E é isso que a quiropraxia muda muito nas pessoas, porque a gente trabalha com desalinhamentos. Nós chamamos de subluxação. É uma pequena interferência na nossa coluna que gera uma interferência no nosso sistema nervoso. Então, na minha comunicação, na forma como eu ajo, a gente tem vários exemplos de criança que começaram a ser ajustadas e que eram crianças introspectivas, quietas, e começaram a ser líder de uma turma com a única diferença de ser ajustada, né? Então, muito da filosofia da quiropraxia, ela vem em mudar cada um. Né, eu não vou falar muito isso, mas tem um vídeo do nosso criador da quiropraxia, que é A Grande Ideia, né, ele é em inglês, mas ele está no YouTube, ele tem tradução, e é muito bacana que mostra isso, como a gente, ajustando uma pessoa, eu consigo mudar o mundo porque eu estou mudando aquela pessoa. Né? Então a quiropraxia vem para mudar as pessoas e mudar não só uma dor, porque a dor é só o sintoma, é só o que ela sente. Mas não é o que está tudo por trás disso, tem muito mais alteração e muito mais mudança. Eu vou fazer uma visita na Coluna em Movimento. Vocês estão todos convidados a fazer. Gente, eu quero... o Jefferson tá ali, fica o dia inteiro sentado na cadeirinha ali. Eu já estava olhando ele lá. Mas, enfim, gente, eu quero agradecer a presença de vocês, eu quero dizer que o espaço aqui da rádio está aberto, as nossas redes sociais também, quero convidar vocês para conhecerem o Projeto Cozinheiros do Bem também, e, enfim... mais uma vez, uma grande honra para mim estar recebendo pessoas legais na mesa. Esse programa, já falei várias vezes, tem que ter 2 horas. Mas, infelizmente, agora eu saio daqui, tenho que pegar uma filha que está no colégio, tem que levar outra filha que quer fazer um piercing, né? Porque ser pai é isso também. Né? E, cara, mas eu quero agradecer. Eu gostaria só de fechar com a minha frase, que eu adoro. Diga aí. Que eu sempre digo para as crianças e sempre comento, que o bambu é a varinha mágica do ser humano. Boa. Ding-dong, então, com a varinha mágica do bambu aí. Quero deixar um beijo para todo mundo. Infelizmente, hoje não consegui responder ali. Tem algumas mensagens ali, né? Mas hoje, enfim, hoje não deu aqui, ó. Tá voltando ao normal, a minha visão. Mas eu quero agradecer também, antes de mais nada, agradecer o pessoal que compareceu no domingo lá no Gravador Pub.
no evento que nós fizemos em prol das aldeias Guarani e Acaruã, em Biá Guarani, lá da Ponta do Arado e do Cantagalo, dizer que a gente vai conseguir, aos poucos, chegar lá na construção do banheiro, da escola da Guarani e Acaruã, e a gente vai conseguir tirar o pessoal lá debaixo das lonas da Embiá Guarani e dizer que a resistência com esse povo, que são os verdadeiros donos dessa terra, não vai acabar, não vai parar, e que a gente vai continuar com isso até que as pessoas criem respeito pelo próximo. Então, essa é a grande lição. Competição versus cooperação. Mais cooperar, menos competir, tá bom? Segunda-feira tenho na lata, a partir das 10 horas da manhã, comigo, o Duda Calvin, Quindim e Gabriel Salomão. Esqueço o nome, às vezes até tem que esquecer o nome desses caras, né, Jefferson? Esqueceu o teu também. Mas é isso, tá? Terça-feira a gente volta com um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, galera.